Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós daremos prosseguimento ao extenso procedimento judicial do inventário e partilha. Nós estamos aqui tratando nesse módulo dos procedimentos especiais. Como eu sempre revejo com os senhores, nós já tratamos da teoria geral dos procedimentos especiais e de alguns procedimentos especiais em espécie, como a ação de consignação em pagamento, a ação de exigir contas, as ações possessórias, a ação monitória. Fora do CPC, nós também tratamos do microsistema dos juizados especiais, já vimos o mandado de segurança. Estamos agora tratando do inventário e partilha. No inventário e partilha, nós já tratamos sobre diversos tópicos, sobre diversas fases também desse procedimento. Agora nós vamos tratar da fase da partilha. A partilha no inventário e partilha, como nós vimos, o inventário e partilha ele subdivide em duas fases, como o nome indica. O inventário, que é a descrição, a reunião dos bens que compõem o acervo hereditário, e a futura partilha, que é a divisão, de acordo com o que prevê a lei, para os sucessores, de acordo com o direito sucessório. A partilha acaba sendo, de uma certa maneira, então, o mérito do procedimento de inventário e partilha. A fase da partilha está prevista no Código a partir do artigo 647. Vai do artigo 647 ao artigo 658. 647, olha aí, da partilha. Vai do 647 ao 658. A partilha se dá, senhores, nos casos em que haja mais de um herdeiro habilitado para receber, para suceder, receber a transmissão hereditária do de cujos. E a partilha se dá logo após encerrada, como nós veremos ali do artigo 647, logo após encerrada a fase de pagamento dos credores. Então, o pagamento dos credores é a fase que é o ato processual que nós vimos no último vídeo e que encerra a fase de inventário. Porque você faz a relação lá nas primeiras declarações, últimas declarações, de quais são os bens que compõem o acervo hereditário. Se tiver credores habilitados, você vai diminuir o bolo, né? Você vai diminuir o acervo hereditário a ser transmitido, porque você vai pagar os credores, e o saldo remanescente você vai partilhar. Então, o último ato da primeira fase do inventário, a inventariança, ela é concluída com o pagamento dos credores, que foi o último vídeo que nós vimos. E aí, ato seguinte, nós vamos à partilha. Começa uma nova fase, que é a fase da partilha. Agora, se tiver apenas um herdeiro, aí não tem muito bem o que partilhar. É tudo dele, né? A partilha se dá, propriamente dita, quando tem mais de um herdeiro. O artigo 1798 do Código Civil, esse aqui é Código Civil, tá, senhores? Ele vai dispor da vocação hereditária. E segundo a sua redação, legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou as que já tenham sido concebidas no momento da abertura da sucessão, e nós já vimos que a abertura da sucessão é a data do falecimento do autor da herança, do de cujos, ok? Então, o Código Civil, o direito, ele assegura, ele tutela a vocação hereditária do nascituro. Não apenas daqueles que já nasceram, mas também os que foram concebidos, são os nascituros. É por conta disso que o artigo 650, agora voltando ao CPC, o artigo 650 do CPC prevê que se um dos interessados for nascituro, o quinhão que lhe caberá será reservado em poder do inventariante até o seu nascimento. Quer dizer, você reserva o quinhão do nascituro, porque o 1798 do Código Civil assegurou o seu direito, ele tem direito, ele é um sujeito de direitos, e quando do seu nascimento com vida, o inventariante vai lhe transferir o seu quinhão, ok? Bom, a partilha, meus amigos, ela conta com 3 modalidades. Vejamos as espécies de partilha. São 3 espécies de partilha, cada uma delas previstas em um desses artigos aí do Código Civil.
O artigo 2014 do Código Civil prevê o que se chama de partilha em vida. Pode o testador, aquele que elabora o testamento, né? Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que a princípio prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. E aí a partilha cai por terra, porque na verdade ela não representa um dado real. Mas não sendo assim, quer dizer, não havendo essa divergência entre o valor do bem e o valor constante do testamento, desde que não haja, portanto, ofensa à lei, o testador de cujos pode, ainda em vida, naturalmente, ter deixado por testamento cada uma das divisões do seu patrimônio. Essa é a modalidade da partilha em vida. O 2015 do Código Civil prevê a partilha amigável. E ele dispõe que se os herdeiros forem capazes, eles poderão fazer partilha amigável por escritura pública, termo nos autos do inventário ou mesmo escrito particular posteriormente homologado pelo juiz. Recordem-se que lá nos primeiros vídeos, aqui tratando sobre o inventário e partilha, nós vimos a possibilidade do inventário extrajudicial, os parágrafos do artigo 610. O 610 vai prever que, havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. O testamento ele pode ser aberto em juízo, o interessado incapaz impede o inventário extrajudicial. Agora, não havendo testamento, já até falamos com o STJ, lá nós vimos que o STJ tem uma jurisprudência no sentido de que a existência do testamento por si só não é causa impeditiva do inventário extrajudicial. Mas eu não quero me perder aqui, nós já vimos isso no momento próprio. E o que nos importa agora, havendo o interessado capaz, agora parágrafo 1º, e estando todos concordes, o inventário e partilha poderão ser feitos por escritura pública. Então vejam como é que o 610, parágrafo 1º do CPC, ele pode ser cumulado com o 2015 do Código Civil. Ok? A terceira e última modalidade de partilha é a partilha judicial. E aí ele prevê, será sempre judicial a partilha se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz. Perceba que no 2016 do Código Civil não se faz menção ao fato de existir testamento. Nessa linha, a jurisprudência do STJ, como eu lhes disse, a existência do testamento não é por si só causa impeditiva do inventário e partilha extrajudicial. Seguindo aqui as disposições quanto à partilha. O artigo 647, que inaugura a fase da partilha, prevê que, cumprido o disposto no artigo 642, parágrafo 3º, esse 642, parágrafo 3º, ele trata da reserva de bens, ou em dinheiro, ou bens para serem expropriados para fins de pagamento aos credores. Então, dito de uma outra forma, superada a fase de pagamento dos credores, que, como nós vimos, é o ato que encerra a fase do inventário, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, percebam que, em geral, o prazo é comum para todas as partes, todos os interessados, em 15 dias. Então, as partes têm 15 dias para formular o pedido de quinhão. A parte pode indicar os seus bens preferenciais, né? E, em seguida, o juiz proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que deva constituir quinhão de cada herdeiro e de cada legatário. No parágrafo único do artigo 647, antes disso, nessa divisão, óbvio que ele vai observar as disposições do Código Civil, que nós não abordamos aqui nesse momento, porque foge um pouco à alçada.
é o mérito em si do inventário e partilha, né? Então vai ter que ver qual é o quinhão, qual é a cota-parte, é um terço, é metade, é um quarto do patrimônio. E aí, para fazer esse ajuste, o juiz vai distribuir os bens. E nós veremos que em alguns casos ele pode até ter que alienar o bem porque não cabe uma cômoda divisão na cota-parte de cada um dos herdeiros. Pois bem, o 647, parágrafo único, prevê que o juiz pode, em decisão fundamentada, naturalmente, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de uso, de usar e de fruir de determinado bem, como se fosse então uma tutela antecipada, né? Ele antecipa, não a propriedade, mas antecipa as faculdades, as parcelas da propriedade como uso e fruição do bem. Com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo ao herdeiro, desde o deferimento da antecipação, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Então veja, é possível que, ao invés de esperar o final, fase da partilha, o juiz já antecipe para um dos herdeiros ou alguns dos herdeiros o uso e fruição de alguns bens. É como se ele estivesse antecipando a partilha. Só que aí não tem graça o herdeiro usar e fruir do bem durante um período e depois aquele bem ser transferido para um outro. Então, em geral, quando há essa antecipação, o quinhão daquele herdeiro incidirá a princípio sobre aquele bem. Se ainda sobrar quinhão a receber, aí ele vai pegar também um outro bem. Mas a princípio será aquilo. E se o quinhão dele for menor do que o valor do bem que foi antecipado, aí ele vai ter que restituir ao inventário o valor correspondente a essa diferença. O artigo 648 prevê que na partilha devem ser observados as regras da máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens. Quer dizer, ao distribuir os bens, você deve observar o valor, a natureza e a qualidade para que os herdeiros recebam equanimemente. Na partilha devem ser observada também a prevenção de litígios futuros. No inventário e partilha tem muito litígio, né? Quanto mais se puder evitar, prevenir, melhor. E deve também na partilha ser observada a máxima comodidade dos co-herdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. Bom, são regras mais no sentido de princípio, né, de orientações. Bom, para encerrar esse vídeo de hoje, vamos ver aí o artigo 649, que trata da possibilidade de venda judicial ou de licitação em um bem. Como eu lhes disse, muitas das vezes o bem ele extrapola o valor da cota de cada um dos herdeiros. Sendo possível um ajuste entre eles, ok. Caso contrário, a solução será ou a venda judicial ou a licitação. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supeste sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro. Então, veja, o bem vale mais do que o quinhão do meeiro, do cônjuge companheiro supeste, ou do quinhão de cada um do quinhão dos herdeiros. E aí a solução se o bem é maior, a solução em tese seria uma divisão. Só que se ele não é suscetível de divisão, vamos ver o que o dispositivo nos diz. Esses bens insuscetíveis de divisão serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partindo-lhe-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos. Então, assim, o bem pode ser licitado. Se mais de um herdeiro pretender o bem, aí vamos ver quem é que vai proferir ou emitir o maior lance, né? Aquele herdeiro que antecipadamente recebeu o gozo, a fruição, o uso do bem, como nós vimos no parágrafo único do 647, ele tem preferência na manutenção do bem.
Então ele não precisa ultrapassar o lance dos outros herdeiros. Ele basta igualar. Ao passo que os outros herdeiros têm que ultrapassar. Isso é mero detalhe. Uma outra solução, e o valor depositado pelo herdeiro vai ser partilhado aos demais herdeiros. Uma outra solução é a venda judicial. Se nenhum herdeiro consegue resolver, adquirir o bem no todo, e não é possível um consenso entre os herdeiros, a solução é a venda judicial. Aí vai alienar para um terceiro, vai vender para o terceiro, que vai depositar o valor, tem uma avaliação, como nós já vimos, né? O terceiro vai depositar o valor em juízo, e aí fica fácil, dividir valor é mole. E aí cada um vai receber sua cota parte, lá com seus reais, seus centavos milimetricamente definidos. Ok? Agora, nós temos uma outra solução que me parece muito boa, que está na parte final do 649. Salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos. Quer dizer, é possível que haja um condomínio, que se forma uma copropriedade, né? Que aquele bem seja pertencente a todos os herdeiros. E aí você vai estabelecer a cota parte de cada um. Porque o bem é imóvel no plano dos fatos, né? O bem é indivisível, insuscetível de cômoda divisão no mundo dos fatos. Tem como partilhar. Mas juridicamente ele pode ser pertencente a 1, 5, 10, aos herdeiros como um todo. E aí você evita, nesse caso, se não houver um consenso pleno entre os herdeiros, quem vai ficar isoladamente com o bem, você evita a venda em juiz judicial, que demanda custos e na verdade sempre também é alienado por um valor reduzido, né? Então não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou mais dos herdeiros requerer que eles sejam adjudicados e aí honrar, pagar a diferença do seu quinhão para o bem, para o valor do bem, ou se todos adjudicarem em condomínio, ok? Bom, então sobre a partilha, no momento inicial, não concluímos a partilha não, tá, senhores? No próximo vídeo nós vamos falar do esboço da partilha elaborada pelo partidor e vamos caminhar vendo mais disposições sobre a partilha, ok? Sobre esse momento inicial no que consiste a partilha, as suas espécies e o momento procedimental no qual ela se dá, era isso que eu queria falar com os senhores. Então por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.